Bom dia, gente boa, que a graça do Senhor, a misericórdia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus abençoe a sua casa e te faça vencer nesses dias de adversidade. Hoje, domingo, Escola Bíblica Dominical. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, através da nossa superintendente, a pastora Aparecida Rodrigues, todos os professores, nossos amigos, nossos oficiais, a diretoria da Escola Bíblica Dominical, que me confiou essa oportunidade de estar aqui representando esse corpo de Cristo, esse corpo docente, pessoas que todos os domingos estão aqui às 8h30 da manhã, após a quarentena voltaremos, mas para ensinar a palavra de Deus, como diz o hino da Escola Bíblica Dominical, ensinando e aprendendo a louvar a Deus louvar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Antes de nós entrarmos na nossa aula, eu quero só deixar uma palavra de conforto para o seu coração. Nesses dias que estamos passando por essa pandemia, esse isolamento, há muitas incertezas, muitas coisas que vêm para poder perturbar o nosso sossego, nos tirar a esperança, e às vezes nós ficamos sem saída, sem saber o que pensar, com a incerteza do amanhã. Mas a Bíblia narra a história de um homem chamado Jairo. Obviamente que a nossa angústia não se assemelha de um homem que está perto de perder a única filha, mas angústias por sentimentos, elas ocorrem em qualquer situação da nossa vida. E neste momento que estamos aí isolados dentro da nossa casa, há muitas incertezas. Como nós falamos na Escola Bíblica Dominical no domingo passado, há muitas informações nas redes sociais, na televisão, no rádio, e aí a gente fica angustiado, assim como o Jairo ficou. Essa história, acredito que você já conheça, está em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, que conta a história de um homem que tinha sua única filha de 12 anos, que estava doente há muito tempo, e ele, obviamente, por ser um homem muito importante, um homem muito influente, um pai de família responsável, tentou por todos os jeitos resolver a situação da saúde da filha dele, mas não teve jeito. Então ele foi encontrar com Jesus. Ele foi encontrar com Jesus porque essa foi a última alternativa. Mas eu já te aconselho, se você está angustiado, se você está passando por alguma desesperança, alguma preocupação no seu coração, procure Jesus de uma vez. Procure ao Senhor, busque ao Senhor. Mas aí você pode se perguntar, mas onde Jesus está? Lá em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, Jesus ensina que Ele está próximo de um coração adorador. Quando você entra para o seu quarto, no seu secreto, e ore ao Pai que está em secreto, Ele vai te ver, Ele vai te ouvir. E assim Jairo encontrou com Jesus, e Jesus disse que ia com ele para a casa dele. E Jesus começou a sua caminhada junto com Jairo, e no meio da caminhada aconteceu o toque de uma mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Olha só que coincidência interessante. A mulher tinha 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e a filha de Jairo também tinha 12 anos de idade. Então nós podemos entender que desde quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher do fluxo de sangue começou a sua luta, começou ali a sua doença. E ela toca em Jesus e ela é curada. O Jairo vê aquela situação. O que nos leva a lembrar que não importa se nós estamos na caminhada com Jesus, pode ser que pessoas vão ser abençoadas primeiro, mas Jesus continua conosco na caminhada. Jesus não abandonou a Jairo. Por mais que ele havia abençoado primeiro aquela mulher com fluxo de sangue, Jesus continuou na estrada, no caminho com Jairo até a casa dele. E após esse milagre ter acontecido, Jairo recebe uma notícia pior, que a filha dele já havia morrido. Mas Jesus consola Jairo e fala, não, calma, ela está dormindo, o milagre vai chegar. Pode ser que nessa situação que nós estamos vivendo, de angústia, de desesperança, talvez a gente receba notícias ruins. Mas Jesus nos consola. Você pode pensar, mas ele abençoou o outro aqui do meu lado e não me abençoou ainda. Mas Jesus continua conosco na caminhada. Por mais que possa ser impossível. Porque talvez Jairo pensasse, se Jesus tivesse chegado na minha casa, com minha filha ainda com um fôlego de vida, talvez seria possível resolver a situação. Mas com Jesus não tem impossível.
Ele é o Senhor dos impossíveis, e quando ele chega à casa de Jairo, ele ressuscita a menina. Jesus volta a vida para aquela criança, e os pais se alegram, e há uma grande bênção, uma grande vitória para aquela família. E também tem uma grande vitória esperada para você. Uma grande vitória está à sua espera. Continue na caminhada com Jesus. Descanse o seu coração. Não olhe somente as más notícias, as coisas que vêm para poder atacar, tirar sua paz, tirar o seu sossego. Descansa no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Muito bem, passado esse momento de aconselhamento e de fortalecimento espiritual, que serve também para mim, porque também estou angustiado, mas o Senhor é conosco, é contigo, é comigo, Ele está conosco nessa caminhada. Vamos à nossa aula neste domingo, falando a respeito do anátema, que nós estamos estudando lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, no capítulo 1, no versículo... Gálatas, agora sim, capítulo 1, nós já estudamos lições sobre os falsos profetas, já estudamos sobre a teologia inclusiva e uma série de outros temas, e hoje também vamos falar a respeito de outros anátemas. Gálatas capítulo 1, versículo 8, nos diz assim a palavra de Deus: mas ainda mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nós te damos graça, porque o Senhor está conosco nessa caminhada. O Senhor não nos abandona, o Senhor está cuidando de tudo. Basta nós exercermos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para poder entender a sua palavra, para podermos, meu Deus, desfrutar e praticar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, nesse período de isolamento social, também existem muitas pessoas. Nós falamos semana passada sobre as mentiras verdadeiras ou as verdades mentirosas que a gente escuta por aí, mas também existem outras ciladas que podem estar nos cercando. Obviamente que temos uma sociedade variada e existem pessoas que realmente precisam de ajuda, mas existem outras pessoas que são oportunistas nessa situação de ajuda. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus nos alerta sobre esse tipo de pessoa que quer ajudar, mas querendo algo em troca. Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola ou a vossa ajuda diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres uma ajuda, uma oferta ou uma esmola, como diz aqui a minha referência bíblica, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres a esmola ou a ajuda, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O que acontece durante esse período de quarentena é que existem muitas pessoas com boas intenções, muitas pessoas que estão querendo ajudar, mas elas querem algo em troca depois. Quando filmam ou quando fazem: olha como eu sou bonzinho, estou aqui entregando cestas básicas para as famílias necessitadas. Olha como eu sou bonzinho, estou ajudando aqui as pessoas a pagarem suas contas. Olha como eu sou bonzinho, estou aqui arrecadando um caminhão de alimento para ajudar essas famílias. E aí filma aquelas pessoas que estão necessitadas, recebendo, e a pessoa dando um sorriso, ou se aparecendo, se mostrando com aparência de piedade. O problema é que depois, essas pessoas podem vir cobrar a sua ajuda, seja através de um favor. Olha, lembra quando você estava em dificuldade e eu te ajudei? Pois é, agora é a sua vez de me ajudar. Lembra quando eu estava demonstrando ali a minha bondade? Olha,
agora é a sua vez de me recompensar. É preciso ter muito cuidado com pessoas assim. Pessoas que postam nas redes sociais o que está fazendo, o que está mostrando, o que está doando. Jesus ensinou que se você for ajudar alguém, faça em secreto. Não faça a trombeta tocar. Não faça as mídias te filmarem ou te mostrarem. Faça em secreto. A não ser que você está doando, querendo receber alguma coisa em troca. A Bíblia nos fala a respeito desse tipo de comportamento, lá em Gênesis no capítulo 33. Gênesis no capítulo 33 mostra que o Jacó foi encontrar com o irmão dele, o Esaú. E o Jacó, ele estava com medo de encontrar com Esaú, porque quando você lê a história ali do 33 para trás, você vai ver que Jacó por algumas vezes enganou o irmão Esaú. E ele saiu fugido de casa e Esaú estava irado com Jacó. E quando ele foi encontrar com o Esaú, ele mandou presentes adiante dele. Ele mandou enviar ali umas criações, mandou ali algumas riquezas, para poder amaciar o coração de Esaú. Capítulo 33 de Gênesis nos diz assim a palavra do Senhor. O versículo 4. Então Esaú correu ao encontro e abraçou e lançou sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. E lá no versículo 8, Esaú diz: de que serve todo este bando que tenho encontrado? E o Jacó respondeu: para achar graças aos teus olhos, meu Senhor. Eu te mandei presentes para você amaciar o seu coração, para me perdoar. Não foi um presente com a intenção de simplesmente agradar o irmão. Ele queria algo em troca. Ele queria que o Esaú, quando recebesse os presentes, enchesse os seus olhos e falar: olha, agora o meu irmão é bonzinho e eu vou perdoá-lo. Entende como algumas coisas que a gente faz é para receber algo em troca? Jesus ensinou totalmente o contrário. Se você vai doar, a sua mão esquerda não sabe o que sua mão direita está fazendo. Jesus nos ensinou a não querer aparecer diante de situações de generosidade. A generosidade tem que vir do coração. A generosidade tem que vir da nossa boa consciência de querer ajudar os outros. Nessa história, o Jacó queria amaciar o coração do irmão para poder receber um perdão. O perdão não se compra. Obviamente que Esaú já havia passado aquela raiva, já tinha passado ali aquela ira contra o irmão, e quando ele se encontrou, ele estava simplesmente com saudade do irmão, que não havia muito tempo, e ali aqueles problemas que eles passaram se tornaram águas passadas, já não tinha mais importância. Mas Jacó mesmo assim tentou utilizar desse tipo de artifício para conseguir algo em troca. Outro exemplo que nós temos está no livro de Números, no capítulo 22, quando o povo de Israel está seguindo ali a sua jornada, pelo deserto até a terra prometida. Eles iam passar pelas terras dos Moabitas, e a terra de Moabe era reinada por Balaque. E o Balaque, ele ficou com medo e mandou presentes para um profeta chamado Balaão, para ele poder amaldiçoar o povo, a ponto do povo não ser possível nem passar pela sua terra. Nós vimos aqui que no Números capítulo 22, versículo 7, diz assim: foram-se os anciãos dos Moabitas, os representantes de Balaque, e dos anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque, que era para ele amaldiçoar o povo. Balaão recebe a oração, recebe a presença de Deus na sua casa, e Deus pergunta: o que esses homens estão fazendo aqui, Balaão? E ele fala: não, eles vieram aqui para eu poder ir amaldiçoar um povo. E aí o próprio Deus fala: você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. Manda esse povo embora. E ele manda embora. E eles voltam depois com uma proposta ainda maior. Ainda maior. Você não, como se Balaque fala, Balaque ele diz aqui, no versículo 17,
porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. E o Balaão responde: ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Porém, depois de passado esse momento, Deus autoriza Balaão ir para poder encontrar-se com Balaque. Só que o coração de Balaão já encheu a respeito dessa questão das riquezas. E quando ele está no caminho, acontece uma das histórias mais interessantes e milagrosas da Bíblia, que quando ele está no caminho, o anjo do Senhor aparece com a espada para poder matar Balaão, ferir Balaão por 3 vezes. E aí a jumenta enxerga o anjo e se desvia. Balaão não teve, as riquezas tomaram tanto o coração dele, os presentes de Balaque encheram tanto, que Balaão ficou cego diante do anjo do Senhor. E a jumenta enxergou e se desviou por 3 vezes, e por 3 vezes o Balaão espancou aquela jumenta. E lá no versículo 25, diz assim a palavra de Deus, Números capítulo 22. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante num lugar estreito, onde não havia jeito de escapar. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se, e a ira de Balaão acendeu-se, e ele espancou a jumenta de novo. No versículo 28 diz: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que eu te fiz para que me espancaste 3 vezes? E a jumenta responde, aí o Balaão responde: porque zombaste de mim, tomara que eu tiver uma espada na mão, porque eu já te mataria aqui agora. Então a jumenta diz: porventura não sou a tua jumenta, que cavalgaste desde o tempo que eu fui até hoje? Costumei alguma vez te fazer assim comigo? E o Balaão responde para a jumenta: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E ali Deus repreende a Balaão e fala: olha só, você está com seus olhos nos presentes, você está nos seus olhos nas riquezas, você não vai amaldiçoar quem eu já abençoei. Mas a ideia de Balaque de corromper o coração de Balaão estava quase dando certo, estava quase cumprindo o seu propósito. Humanamente nós podemos dizer que ela cumpriu, porque Balaão já estava com o seu coração cheio dessas riquezas, porque ele queria algum presente, queria alguma coisa, mas o Balaque queria algo em troca. Quando a gente abençoa alguém com essa intenção, nós podemos nos considerar que não somos cristãos, porque nos tornamos anátemas, porque Jesus falou: se você vai dar uma esmola, se você vai dar uma ajuda, não faça tocar a trombeta diante de ti. E é dessas pessoas que a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas um dia vai falar assim: eu ajudei e agora eu quero que você me ajuda. Eu te abençoei, agora eu quero que você me abençoe também. Eu quero que você me dê um voto de confiança. Eu quero que você venha para congregar com a minha igreja. Não importa. E talvez você pense assim: é verdade, essa pessoa está fazendo tanta coisa boa, e existem tantas igrejas famosas aí que não fizeram nada. Se fizeram ou se não fizeram, não é para você saber. Porque se a igreja fez conforme os mandamentos de Jesus, você não vai saber nunca, nem eu. Porque quando a obra de Deus é feita com base nos princípios da palavra de Deus, se a igreja decide abençoar alguém, ela não vai fazer tocar a trombeta e anunciar o bem que está fazendo. Ela vai fazer em secreto, mas as pessoas serão abençoadas. As pessoas receberão aquilo que é do coração generoso. Esse é um momento em que estamos ficando em casa, e muitas pessoas que são tanto que avarentas estão aproveitando para alimentar ainda mais a sua avareza. É preciso a gente ter um coração generoso, porque talvez você não está entregando o seu dízimo, a sua oferta na igreja, falando assim: mas ninguém vai ver que eu estou entregando, não estou assinando o meu nome ali no envelope. Olha só, meu querido, você não precisa disso. O seu coração tem que ser generoso, voluntarioso. A pastora já falou aqui no domingo passado, no nosso culto, que a igreja está aberta. Se você quiser ofertar, se você quiser ter o seu coração, a sua generosidade, mesmo em tempos de crise, você pode fazê-lo em secreto.
Tem um pastor Fabiano que está ficando aqui o dia inteiro. A sua oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas, sem ninguém te ver, agora é ainda mais evidente. Provérbios capítulo 11 nos fala sobre essa questão da generosidade, que é mais do que um mandamento. Diz assim, que há algumas pessoas que espalham e se acrescenta ainda mais, mas o que retém mais do que é justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Não estou dizendo que você não tem que ser generoso, não tem que abençoar a vida de outras pessoas. Você tem que ser, você precisa ser para aflorar no seu coração a bondade, o fruto do Espírito Santo. De você ser generoso, de você compartilhar o que você tem, de você demonstrar que você se importa com o outro. E não de fazer algo para poder receber algo em troca depois. Isso é anátema. Isso é anátema. Se alguém ensinar outra coisa, outro evangelho, que eu já ensinei para vocês, seja anátema. Jesus ensinou, quando der a sua oferta, não faça a trombeta tocar. Não saiba a tua mão esquerda o que sua mão direita fez. Faça em secreto, que o teu Pai vai te honrar publicamente. Palavras do Senhor, Mateus capítulo 6. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que você continue sendo essa alma generosa. Não só generosa de abençoar outras pessoas com cestas básicas, com uma ajuda que você pode fazer. Nós estamos aí nesse período onde as pessoas que têm ali o grupo de risco, pessoas que têm mais de 60 anos, que são mais vulneráveis à doença, estão precisando de ajuda de alguém para ir lá e levar alguma coisa, de comprar alguma coisa, de pagar alguma conta. Se disponha, seja generoso, mas também não deixe de cumprir aquilo que Deus te mandou fazer. Faça aquilo que tem no seu coração, o propósito do seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Não dar para poder receber algo em troca, como fez aqui o Balaque, que esperou alguma coisa em troca, ou o Jacó, que recebeu alguma coisa em troca, mas entregar com a sua alma generosa, com a sua alma bondosa, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos orar? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua família nesse momento difícil. Senhor meu Deus, nós te damos graça, porque a Tua palavra nos alerta sobre os anátemas. Pessoas que querem, que têm aparência de piedade, como está escrito na Tua palavra, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, pessoas que têm aparência de piedade, mas na verdade não são piedosas. E o Senhor nos ensina a nos afastar dessas pessoas. Que o Senhor nos dê discernimento para ajudar as pessoas de verdade com o nosso coração generoso, a entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa ajuda, aquilo que está no nosso coração de bom grado, para abençoar os outros sem querer nada em troca. Porque nós temos muito, meu Deus, e se nós temos é porque o Senhor já nos deu. Nós somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado a cada vida que está acompanhando, meu Deus, esse vídeo. E que o Senhor possa abençoar e guardar a cada um no seu lar, com a Tua bênção, com a Tua graça, e que ela possa se livrar desses anátemas que a rodeiam, em nome de Jesus. Meus queridos, como essa aula é gravada, se você quiser fazer algum comentário, você pode fazer aí na parte de baixo do seu vídeo. Escreva lá o seu comentário, a sua dúvida, que eu estarei respondendo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Essa é boa, hein, Jason? Assinar o sininho, porque aí você vai receber as notificações de todos os cultos, todos os vídeos que estamos postando aqui nesse período de confinamento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e um bom domingo em nome de Jesus. Amém.